Olá, alunos, tudo bem? Iniciando aí o nosso módulo 5 com a aula 8, onde nós terminamos a parte de revisão na última aula e agora já estamos partindo para o nosso novo conteúdo relacionado à resistência de materiais, ok? Na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução ao diagrama dos esforços solicitantes. Antes de vocês darem sequência ao estudo, é importante que vocês tenham enraizado principalmente a aula 1 de resistência de materiais, que está relacionado à vinculação e classificação de estruturas. E em mecânica dos sólidos seria interessante dar uma revisada no conceito de equilíbrio de corpo rígido. Tá? Esse capítulo corresponde ao 4.1 ao 4.4 e ele vai dar base para dar sequência ao estudo do diagrama de esforços solicitantes. É importante ressaltar que esse estudo, se esse conceito estiver bem enraizado, o processo de aprendizagem ele vai ficar um pouco mais dificultoso para o aluno, tá bom? Então tenha bem enraizado esses conceitos para poder dar sequência ao nosso curso. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer uma introdução ao tema, tá bom? Vamos falar sobre análise de esforços em vigas. Até agora a gente só fez análise de esforço externo, tá? Agora a gente vai partir para determinar os esforços internos e isso é o que vai mandar praticamente no curso inteiro de resistência de materiais, tá? Vamos estudar as convenções de sinais que são adotados na análise de esforços internos, como que é feito o diagrama de esforço interno, tá? Quais são suas relações, uma breve introdução, isso a gente vai aprendendo ao longo do curso, não vai ser só nessa aula, tá bom? E os métodos de determinação de diagrama de esforços solicitantes, que nós vamos ver ao longo do nosso curso, ok? Então é interessante que vocês tenham bem essa parte aberta na mente de vocês, quais são as metodologias que nós temos, em qual caso nós vamos utilizá-las, tá bom? Que isso é uma chave grande para você fazer um projeto de qualidade. Bom, por que é importante a gente estudar os diagramas de esforços internos, tá bom? Um projeto, quando ele é mal feito, tá? E você não tem suas cargas bem dimensionadas, você pode ter dois problemas. O primeiro problema é que se você superdimensionar, você pode superdimensionar a sua estrutura, o que vai ser um gasto exagerado de material e seu projeto vai ser mais caro, ou numa situação pior ainda, né? Como nós temos esses dois casos. Nós temos aqui o caso de uma viga que não foi bem projetado os seus esforços. O que ocorreu? Ela acabou provocando uma trinca nessa região aqui de duas vigas e o pilar aonde ele está conectado. Então, com certeza aqui ele fez algum erro de cálculo, principalmente referente a próximos às concentrações, aos pontos de apoio, tá? E aí acabou provocando esse pequeno problema de rachadura na estrutura, que com certeza vai ter que passar por uma manutenção que vai custar um pouco, vai custar bem caro, para falar a verdade, para poder realizar. Tá? Um outro caso que é pior ainda é, por exemplo, casos de barragens, tá? Que são muito comuns, não precisa ser só grandes barragens, como nós vimos estamos vendo que está acontecendo em Minas Gerais, né? Que estão decaindo todas as barragens de minérios, mas também situações simples de um lago. Tá? Quando você tem aqui nesse caso, o projeto foi feito, essa região não foi bem dimensionada, tá bom? O que aconteceu? A pressão da água fez com que ele rompesse toda a estrutura e a água que estava aqui, ela acabou escoando. Um grande problema que isso pode ocorrer, né? Nesses dois casos, primeiro uma pessoa está aqui de baixo e a estrutura vir a cair em cima dela, como ocorreu principalmente numa das obras do estádio do Palmeiras, né? Em que dos apoios de arquibancada não estava
ou não estava bem dimensionado, não estava bem preso, não sei o que foi que ocorreu, mas aquilo ali caiu em cima de um trabalhador. Tá? Infelizmente foi fatal. Numa situação como essa, como já havia ocorrido muitas vezes em Campinas, na região de Sousas, né, Joaquim Egídio, que tem muitas barragens naquela região, o que pode ocorrer é que quando você tem uma estrutura que armazena água e ela se rompe, tá, o que vai acontecer? Toda a água que está aqui dentro, além do volume que vai ser muito grande, que vai ser lançado de uma hora para outra, a vazão vai ser muito alta, você ainda tem um problema da energia potencial dessa água aqui, que vai se transformar em energia cinética, né? Então toda a energia que é acumulada ali passa para aquilo ali e vai destruindo tudo que vem pela frente. Felizmente, em Campinas, quando teve esses problemas de rompimento de barragens, ninguém acabou se ferindo, né? Mas se alguém tivesse próximo ao rio, porque era em época de chuva, né? Mas se tivesse alguém próximo do rio, provavelmente não teria tempo de escapar, ok? Então são situações, enquanto a gente não faz um projeto bem dimensionado, você pode ter algum tipo de problema estrutural e comprometimento dessa estrutura pode levar, inclusive, à morte de pessoas. Bom, então vamos, primeira coisa, vamos definir o que é diagrama de esforços, tá bom? A definição de diagrama de esforços é uma expressão gráfica da intensidade dos esforços de força cortante e do momento fletor em função de uma posição arbitrária x ao longo do eixo da viga. Bom, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que tanto força cortante quanto momento fletor, que são forças perpendiculares, elas são variáveis na viga, ok? Ela não é contínua e aquele valor ponto e acabou. Então ela vai tendo uma variação e a intenção que nós temos de fazer na diagrama de esforços é justamente fazer um gráfico de como esse comportamento, utilizando o quê? Funções matemáticas, tá? Ou equações de equilíbrio. Essas são as duas formas que a gente utiliza para poder fazer o desenho do diagrama de esforço. E em cima disso, a gente saber quais são os pontos que têm maior solicitação e fazer um projeto em cima dele. Então, a aplicação profissional do conceito que a gente tem de diagrama de esforços. A gente pode fazer projetos estruturais, partindo do zero, bem como fazer uma manutenção estrutural. Em termos de projetos estruturais, o que a gente vai fazer com o diagrama de esforço? A gente vai fazer a determinação do ponto crítico de esforço interno para dimensionar a área de seção de um elemento estrutural. Ou seja, você vai determinar o ponto na viga onde ocorre a maior quantidade de esforço solicitado, seja para o momento fletor, seja para a força cortante. Lembrando que, em algumas situações, esse ponto pode ser igual entre eles, como também tem situações que não vai ser no mesmo ponto. Então, a gente tem que saber avaliar isso de uma maneira bem concisa e bem precisa. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, de uma viga. Tá? Isso aí foi uma simulação computacional realizada no SolidWorks. E aí você tem uma viga que está com carregamento distribuído. E aqui nós temos a distribuição de carregamento de força cortante e de momento fletor. Percebam que, no caso da força cortante, nós temos um esforço nessas duas extremidades, tá bom? E no diagrama de momento fletor que foi feito para essa situação, tá? Não sei que tipo de... Eu acredito que aqui não seja viga biapoiada. Nós temos aqui alguma viga com engastamento duplo, tá? Peguei essa imagem da internet. Eu possa ter esforços tanto nas extremidades como no meio, como fator de maior intensidade. Aqui, pelo que parece, indica que a maior intensidade ocorre nas extremidades também. Em termos de projeto dimensional de uma viga, como que ele é feito? A primeira coisa que a gente tem que fazer é a determinação dos esforços externos. Tá? Então,
Então, se você não fizer uma determinação de esforço externo correto, o seu projeto já vai começar errado. E vai ser errado dali para frente. Tá? Você pode superdimensionar, você pode subdimensionar. Mas fazer da maneira com custo-benefício otimizado, você não vai obter. Tá? Então, se você superdimensionar, como falei, você vai acabar gastando muito material, vai ficar um projeto caro, mas vai ficar seguro, né? Mas se você tiver também um problema de subdimensionamento, sua estrutura pode romper, tá bom? O próximo passo é justamente a determinação desses esforços internos, e a determinação de esforços internos está conectada com funções dos esforços externos. Porque em muitas situações a gente vai usar isso daqui como uma condição de contorno. Tá? Não vou entrar muito em detalhe agora não, mas os esforços externos vão justamente influenciar nos esforços internos por causa dessa situação. Você precisa definir condições de contorno, e se essas condições de contorno vão ser simplesmente os esforços que eu calculei inicialmente. O próximo passo é fazer uma análise dos pontos críticos, então determinar para momento fletor e força cortante quais são esses pontos onde vai ocorrer o máximo esforço, juntamente com um processo paralelo, tá? Você vai fazer uma determinação dos coeficientes de segurança. Aí nós vamos ter uma aula basicamente sobre isso, né? Como que isso é feito em projetos estruturais. É um pouquinho diferenciado, nós temos duas formas de ser feito. E em cima disso é que a gente vai conseguir fazer o quê? Com a escolha do material, também fazer a determinação das dimensões. Então, esse daqui é o ciclo que nós temos para poder fazer um projeto dimensional de uma viga. Bom, em termos de manutenção estrutural, então como que isso que o momento fletor vai, os diagramas de esforço solicitantes vai te auxiliar? Ele é responsável pela determinação de esforços máximos em estruturas com processo de deterioração. Tá bom? Então, o que acontece? Você tem uma estrutura que ela não está mais aguentando determinado esforço, ela está tendo um deslocamento excessivo. Tá? Então, você vai partir novamente para analisar todo o que for o projeto inicial e quais são as condições dessa estrutura nesse momento. Se a flecha está passando acima daquilo que é permitido, então alguma coisa está errada. Tá bom? E aí, em cima dessas condições de que está a estrutura e dos esforços que são aplicados, é que a gente pode tomar um suporte para a decisão de projeto. Só abrindo aí uma exceção, só para a gente poder entender como que isso é feito, né? Como é que uma estrutura que inicialmente é projetada e ela vai ter problemas lá na frente. Vamos pegar uma parte estrutural, depois eu vou falar de uma parte ambiental, só para a gente poder ficar claro. Uma parte estrutural civil, tá bom? Vamos supor que você tem um galpão de uma fábrica, tá? E você projeta uma viga. E essa viga é para suportar um telhado, apenas isso. Vai lá de escoro para poder servir de apoio a uma treliça, tá? Suponhando um caso aí hipotético. Aí essa fábrica, ele faz todo o projeto em cima disso, você tem carga de vento, tem carga de permanente e você não considera acidental, tá bom? Aí uma pessoa, em um determinado momento de tempo de vida dessa viga, vai lá e fala, na boa, eu preciso colocar um guindaste aqui para poder levar determinado equipamento que pesa aí mais de 1,5 toneladas. Aí a pessoa vai e faz isso, sendo que não foi projetado. Pode ser que ali seja um momento muito curto que ele faça esse içamento dessa carga, não vai aparecer, nesse primeiro momento, uma falha na estrutura. Tá? Mas você provoca uma pequena trinca nesse material. E o que vai acontecer? Dali para frente, a estrutura já está altamente comprometida. Né? Então, o que acontece? Vai passar-se um tempo, essa estrutura com os esforços naturais que ela já foi projetada, já passou do ponto de limite de escoamento. Escoamento não, limite elástico dela, né? E o que vai acontecer com essa estrutura? Essa trinca vai aumentar, porque você já está numa região de escoamento, suas garantias de propriedade não são a mesma, mas você atinge o ponto de escoamento mais rápido,
mesmo não passando daquilo que foi projetado, porque já provocou aquela primeira trinca. E depois de um certo tempo, essa estrutura vai ficar comprometida e ela pode vir a desabar. Tá? Então, essa é uma coisa que aconteceu lá na década de 50 em Campinas, um famoso cinema chamado Cine Rink. Né? Aconteceu justamente isso. Foi uma falha de estrutura, veio a estrutura, caiu todo o teto na cabeça das pessoas, eram vigas de madeira grandes, mais de 25 pessoas morreram no episódio. Tá? Isso lá na década de 50, quem quiser pesquisar um pouquinho aí, digita aí Cine Rink, Campinas, Rink com K, tá bom? Em Campinas e vai saber um pouquinho melhor dessa história, ok? Num caso ambiental, por exemplo, você tem uma outra situação, né? Se você tem um tanque de efluente, esse tanque de efluente é feito de concreto, tá? Vocês vão ver mais lá para frente ciência dos materiais, que se a gente você tem um desgaste disso daí, porque é uma corrosão da estrutura, da partida de concreto. E o que vai acontecer? Você vai corroendo, vai tirando o material, vai diminuindo a sua espessura, diminuindo a sua resistência, e a hora que chegar na parte do material que está metálico, que é as vigas, essa corrosão vai aumentar ainda mais, porque é o concreto, o aço, que ajuda a suportar as forças também que estão nessa estrutura, tá bom? Principalmente as forças fletoras. Então, isso aí é um exemplo bem simples que vai mostrar para você como que uma estrutura ela vai se corroendo ao longo do tempo. Tá? Então, você tem que fazer essas manutenções periódicas e você precisa de um suporte de decisão para projetos. Justamente o momento fletor vai dar esse suporte. E como que vai ser feito? Tá? Aqui só uma figura para poder exemplificar, tá bom? Aqui teve uma estrutura na represa de Itabiruçu, em Minas Gerais, em que eles detectaram um problema na estrutura e o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que, por um momento, diminuir a carga que era feita em cima dessa barragem. Está vendo aqui que a porta do vertedor está aberta, que é justamente para não passar determinado momento. Eles tiveram que abrir a barragem, aumentar a sua espessura, né, ver quais eram os problemas que estava fazendo, também fazer alguma manutenção nos drenos que ficam internos, para permitir com que essa estrutura tivesse a sua integridade estrutural garantida novamente. Se não fosse feito nada, essa estrutura poderia vir a ter um rompimento. Bom, em termos de manutenção estrutural, a primeira coisa que a gente tem que fazer é detectar se há algum comprometimento na estrutura. Como que isso é feito? Então, se você analisar lá e ver que uma estrutura tem rachaduras, principalmente essas trincas, né, que a gente chama, ela tiver 45 graus de inclinação, o que demonstra que ela está sofrendo tensões cisalhantes, o que é preocupante, tá bom? Ou então ela tem um deslocamento excessivo, tá? Como ocorreu nas salas de aula lá do prédio, lá da lagoa, né, os blocos de tijolo vermelho, que o teto estava cedendo excessivamente, o chão também, né? Então, quando você tem esse comprometimento estrutural, você vai analisar se é passível de ser feita uma manutenção, tá? Então, você tem duas respostas, tá? Ou é sim, tá? Caso seja sim, você pode, às vezes, fazer uma modificação dimensional para poder fazer essa melhoria, tá bom? Ou a resposta é não, você não consegue fazer essa manutenção. Então, o que você pode fazer? Já que eu não posso fazer a manutenção, eu posso, então, reduzir a carga máxima suportada. Tá bom? Então, isso aí, em alguns, principalmente estádios de futebol, que antigamente recebia um público muito grande, depois vai se reduzindo. O que ocorre? Você não consegue fazer mais a manutenção daquele prédio. Tá? Então, você vai reduzindo a carga para ele não sair do regime elástico. Tá bom? Você tem até casos de residências mais históricas, que é o que acaba ocorrendo, né? Você acaba tendo aí que não ter manutenção em cima dessa casa. E o que você vai fazendo? Você vai tirando o que tem de peso em cima dela para ela não terminar de desabar. Tá? Voltando então aqui no nosso caso de modificação dimensional. Se a modificação dimensional for permitida, tá? Em algumas situações, você só aumentando a área de seção já ajuda. Às vezes, em algumas situações, você precisa fazer algum tipo de escoramento.
Tá? Por exemplo, como nas salas de aula lá que nós temos lá na Lagoa, eram 3 salas que ficaram comprometidas, né? Eles colocaram uma estrutura externa de apoio, e inclusive no meio de uma delas, justamente a sala do meio, eles colocaram uma viga de apoio, tá? Quando a gente tem mais ou menos essa viga de apoio extra, um apoio extra, você modifica totalmente a configuração de distribuição de esforço. Quando isso ocorre, então você tem que ter um novo estudo de diagrama de esforço solicitante, principalmente para depois saber se nessa variação de seção de carga também vai conseguir suportar o carregamento, tá? Se é uma modificação nessa variação de carregamento, ou se uma situação que não permite a modificação dimensional, tá? O que você tem que fazer? Você tem que elevar a qualidade desse material. Tá? Então, eu tenho que usar um material mais resistente. Então, nesse caso aí, você vai fazer uma determinação das propriedades mecânicas do material e ainda escolher um que seja realmente bom para aquilo que você precisa. Tá? Na outra situação, se a gente reduz a carga suportada, você começa a mudar as configurações desse carregamento. Aí sim que o diagrama de esforço solicitante é muito mais necessário do que nos casos anteriores. Tá? Então, quando você faz a redução de carga solicitada, você vai mudar tanto intensidade, ou às vezes, conforme está configurada essa distribuição de carga, você vai modificar como esse diagrama vai se apresentar. Então, aí você vai precisar de um novo diagrama para poder analisar se a estrutura vai estar dentro do que é seguro para suas atividades. Bom, turma, então esse foi o intervalo aí, tá? Expliquei bastante coisa, foi um pouquinho mais incisivo nessa questão de diagrama de esforço solicitantes, porque é a parte que vai mandar nosso curso e realmente é o que importa para se fazer um projeto de estruturas, tá bom? Na próxima parte a gente vai começar já a fazer a parte de análise de vigas, tá bom? Um grande abraço e até daqui a pouco.